E aí, turma, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Na aula de hoje nós falaremos novamente sobre o tema transformações químicas. Então, bora lá? Nós vimos que a matéria pode estar sofrendo dois tipos de transformações: transformações físicas ou transformações químicas. Vamos ver a definição de cada uma dessas transformações. Transformações físicas, embora sejam perceptíveis pela mudança na aparência do material, ocorrem de maneira mais passageira, não alterando intimamente a natureza da substância. Então, turma, é importante que vocês entendam que as transformações físicas elas podem alterar o formato do material, mas jamais vão alterar a composição desse material, tá joia? Algum outro exemplo de transformação física que a gente pode estar citando é o derretimento do gelo. Aqui a gente tem a água no estado sólido e aqui nós temos a água no estado líquido. Se vocês olhassem lá a composição do gelo e da água, vocês veriam moléculas de H2O. O que ocorreu durante esse processo foi apenas uma mudança na organização dessas moléculas. E agora falando sobre as transformações químicas. Vão ser aquelas transformações que vão ser tão intensas que elas vão alterar a composição do material, fazendo com que a transformação forme uma nova substância. E essa substância ela é quimicamente diferente daquela que a gente tinha no início. Tá certo, turma? Então, por exemplo, aqui a gente tem a combustão do carvão. A combustão do carvão é uma reação onde temos o carbono reagindo com o gás oxigênio e vai formar ali uma nova substância, que é o gás carbônico, o CO2. Tá joia, turma? Então, observem que essa substância aqui, ela não existe aqui, certo? No estado inicial. Então, essa substância aqui, o gás carbônico, é uma substância diferente daquela que a gente tinha inicialmente. Então, formou-se uma nova substância. Então, essa é uma transformação química. Ainda falando sobre as transformações físicas, é importante que vocês entendam que esse tipo de transformação só é capaz de alterar o tamanho ou o formato do material, mas jamais vai fazer com que esse material se transforme em outro, que seja quimicamente diferente daquele que a gente tinha no início, tá certo? Se a gente conseguisse olhar microscopicamente os materiais, a gente conseguiria ver que eles são formados de átomos, moléculas e íons, que tem ali uma certa agitação e uma certa organização, certo? E se nós submetêssemos um determinado material a uma transformação física, o que nós veríamos que aconteceriam com esses átomos, com essas moléculas? Nós veríamos, turma, que poderia estar ocorrendo ali um aumento ou uma diminuição da agitação ou ainda uma reordenação dos átomos e moléculas desse material. Mas esses átomos eles não são alterados durante uma transformação física. Agora falando sobre as transformações químicas. As transformações químicas são processos tão intensos que elas são capazes de estar alterando a composição do material. Como que isso vai estar acontecendo? Isso vai estar acontecendo devido à quebra ou formação de ligações químicas, onde os átomos que estão envolvidos ali durante a reação química, eles vão ser os mesmos, porém, eles vão sofrer ali um rearranjo. Aí vocês podem estar se perguntando, como que eu vou saber se ocorreu uma transformação química? Vocês podem estar se atentando a essas características aqui, galera. Por exemplo, o aparecimento de luz, o surgimento de bolhas, que indica que a tua reação química está formando um gás. Vocês podem estar observando ainda a formação de partículas sólidas, a mudança de cor e ainda a percepção de cheiro. Então, se vocês notarem durante um processo que está ocorrendo alguma dessas características aqui, então isso é um sinal que está ocorrendo ali uma transformação química. Uma coisa só que eu quero chamar a atenção aqui, galera, é que transformação química e reação química é exatamente a mesma coisa, tá joia? Então, se eu falar aí transformação química ou reação química, saibam que é exatamente a mesma coisa, ok? E como que eu posso estar representando as transformações químicas, as reações químicas, galera? A gente vai estar utilizando as equações químicas. Para isso, nós vamos estar pensando na situação de combustão do carvão. Como que essa reação química vai estar acontecendo?
ela vai estar acontecendo da seguinte maneira. O carvão ele é formado por átomos de carbono, ok? Então, o carvão ele vai estar reagindo com o gás oxigênio. O gás oxigênio ele tem a fórmula molecular O2, certo? E o que vai estar acontecendo? Vai acontecer que durante essa transformação química vai se formar ali o dióxido de carbono, que tem a fórmula química CO2. Então, como que eu posso estar representando esse processo? Simples. Primeiramente, em uma equação química, vocês precisam estar representando os ingredientes, ou seja, aqueles reagentes iniciais da sua reação química. A gente tinha reagindo o carbono com o gás oxigênio, certo? Então, o carbono ele tem a fórmula química C. O gás oxigênio tem a fórmula química O2, certo? Então, você escreve C, coloca um mais, tá certo? Sempre que tiver mais de uma substância envolvida, turma, então vocês precisam estar colocando esse sinal de mais, tá joia? Então, você coloca C, que é a fórmula química do carbono, mais O2. Então, esses aqui são os nossos reagentes, aquelas substâncias que estão no estado inicial, ok? Depois vocês vão precisar colocar uma seta. O que essa seta significa, professor? Essa seta, turma, ela indica para vocês que está ocorrendo ali uma transformação. Essa seta ela pode ser usada tanto para transformações físicas quanto para transformações químicas. No nosso caso vai ser uma transformação química, ok? Por quê? Porque vai estar se formando ali uma nova substância. Qual substância que vai ser essa? Vai ser o dióxido de carbono. Então, depois da seta, turma, vocês vão colocar a substância que vai estar sendo formada, que é o dióxido de carbono, que tem a fórmula química CO2. Tá joia? Então, fica dessa maneira aqui a nossa reação química. Mas está faltando uma coisa aí, uma coisa muito importante, que são os estados físicos das substâncias durante o processo. Nós não podemos deixar a nossa reação química assim, turma. Nós precisamos descrever os estados físicos das substâncias que estão envolvidas durante essa transformação química, tá joia? Então, o carbono ele está no estado sólido. Então, a gente vai colocar entre parênteses S. O gás oxigênio está no estado gasoso. Então, a gente coloca entre parênteses a letra G. E o CO2? O CO2 ele vai está também no estado gasoso. Então, vocês colocam entre parênteses a letra G novamente. Aí, observem aqui, galera, nesse quadro, alguns estados que vocês podem estar encontrando as substâncias durante uma transformação química. Então, a substância ela pode estar no estado gasoso, você vai colocar entre parênteses a letra G. No estado de vapor, você vai colocar entre parênteses a letra V. Quando ela estiver líquida, você vai colocar entre parênteses a letra L. Quando for uma solução aquosa, você coloca entre parênteses aqui. Quando estiver no estado sólido, vocês colocam entre parênteses a letra S. E se estiver ali na forma de cristal, vocês vão colocar entre parênteses a letra C. Então, turma, é importante que vocês entendam que as equações químicas elas precisam descrever com exatidão o que está ocorrendo ali em uma transformação química. Então, por isso que os estados das substâncias eles são de extrema importância. Por exemplo, uma pessoa ela está fazendo um experimento lá e ela vai descrever esse experimento através de uma equação química. Então, ao descrever essa reação química que ela está fazendo através de uma equação química, ela precisa se atentar a todos os estados físicos das substâncias que estão envolvidas ali na reação química dela, para que uma pessoa que, ao observar a equação química dela, entenda o processo que está ocorrendo. Então, turma, é importante que vocês entendam a estrutura de uma equação química. Inicialmente, a gente representa as fórmulas dos reagentes. Depois da seta, a gente representa a fórmula dos produtos. Lembrando que reagentes são aquelas substâncias iniciais e produtos são aquelas substâncias que vão ser formadas durante a reação química. Agora vamos falar sobre a fórmula química índice coeficiente estequiométrico. O que é uma fórmula química? Uma fórmula química ela vai descrever para você o tipo de átomo que forma uma substância. Ok, turma? E o índice?
O índice ele vai dar informação sobre a quantidade de átomos que tem ali naquela substância. E o coeficiente estequiométrico? O coeficiente estequiométrico está relacionado com a proporção de moléculas que vai estar envolvida ali na reação química. Vamos entender melhor isso através dessa reação química aqui, onde tem o gás hidrogênio reagindo com o gás oxigênio, formando ali a água. Aqui, turma, não é mais, aqui é uma seta, tá certo? Essa representação aqui, ela apresenta um pequeno erro, tá joia? Então, aqui tem a fórmula química do gás hidrogênio. Então, H2 é a fórmula química do gás hidrogênio. Então, entendido o que é uma fórmula química, preciso que vocês entendam agora como identificar o índice. O índice ele vai ser sempre subscrito à direita e ele vai indicar para a gente a quantidade de átomos daquele elemento que vamos ter na molécula daquela substância. Então, vamos primeiramente aqui falar sobre o H2. Então, tem esse 2 aqui, nós sabemos que ele é o índice, certo? Então, ele indica para a gente a quantidade de átomos daquele elemento que tem naquela molécula, certo? Então, turma, se é 2 e aqui tem o H de hidrogênio, então nessa molécula de hidrogênio tem quantos hidrogênios? Quantos átomos de hidrogênio? 2, certo? E aqui no O2, observe que tem um 2 aqui e aqui tem um O. Esse O é de oxigênio, certo? Então, nessa molécula tem 2 átomos de hidrogênio. E aqui na fórmula química da água, turma, tem 2 elementos, certo? Ó, tem oxigênio, tem hidrogênio. Tem um 2 aqui ao lado do hidrogênio. Então, vocês precisam estar entendendo que esse 2 ele se refere-se à quantidade de átomos desse elemento aqui e não desse. Tá joia? Então, é sempre assim. Então, na fórmula química da água, tem 2 átomos de hidrogênio. E quantos átomos de hidrogênio tem? Observe que não tem o índice do oxigênio representado. Sempre que não tiver o índice representado, turma, vocês precisam assumir que é 1. Tá joia? Então, na fórmula química da água, vai ter 2 átomos de hidrogênio e somente 1 átomo de oxigênio, certo? O índice ele não foi representado aqui, ó. Ele não foi representado porque ele é igual a 1. Por fim, nós não podemos esquecer de falar sobre o coeficiente estequiométrico, porque ele vai dar informação sobre a proporção de moléculas de uma determinada substância que vai estar envolvida ali na tua reação química. Então, nessa reação química aqui, tem um 2 na frente do H2. Então, isso indica que existe uma proporção de 2 moléculas de H2, ok? E aqui, turma, no caso do O2, não tem nenhum número representado aqui na frente. Então, a mesma coisa do índice. Sempre que não tem nenhum número representado, vocês precisam assumir que esse número é 1. Então, aqui, ó, é uma molécula de O2. Ok, turma? E aqui? Aqui tem 2H2O. O que esse 2 indica? Esse 2 vai indicar que são 2 moléculas de água. Ok? Então, vocês interpretam essa equação química da seguinte maneira. 2 moléculas de H2 reagem com uma molécula de O2 para formar 2 moléculas de H2O. E outra coisa importante estar falando, que ao descrever uma reação química através de uma equação química, eu preciso me atentar ao fato de que o número total de átomos dos reagentes ele precisa ser igual ao número total de átomos dos produtos. Tá joia? Então, por exemplo, pegando essa equação química aqui que a gente acabou de ver, 2H2. Então, isso indica que existe ali quantos átomos de hidrogênio? Se é 2 moléculas, sendo cada molécula tendo 2 átomos de hidrogênio, isso dá um total de 4 átomos de hidrogênio. Ok, turma? Então, nos reagentes a gente tem 4 átomos de hidrogênio. Então, lá nos produtos, vocês precisam ter também 4 átomos de hidrogênio. Ok? Então, vocês precisam observar lá se está tendo 4 átomos de hidrogênio. Observam que aqui tem 2 moléculas de H2O. Cada molécula de H2O tem 2 átomos de hidrogênio.
certo? Então, 2 vezes 2 dá 4 átomos de hidrogênio. Concorda comigo? Então, o número de átomos de hidrogênio está certo. E o número de átomos de oxigênio? Observem que aqui tem apenas uma molécula de O2. Cada molécula de O2 tem 2 átomos de oxigênio, ok? E aqui na fórmula química da água. Na fórmula química da água, para cada molécula tem somente um átomo de hidrogênio, certo? Mas vocês podem estar observando que tem um número 2 aqui na frente. Então são 2 moléculas de água. Então se cada molécula tem um átomo de oxigênio, 2 vai ter 2 átomos de oxigênio, certo? Então está certo. O número de átomos de oxigênio e hidrogênio estão iguais nos reagentes e nos produtos. Então é importante, turma, que vocês se atentem que existe aí uma conservação de átomos durante uma reação química. Ou seja, átomos não são criados e tampouco destruídos. Agora, turma, vamos falar sobre misturas. Nem sempre quando a gente mistura duas substâncias ocorre uma transformação química. Por exemplo, no caso da mistura de água e açúcar. Se nós misturarmos o açúcar na água, o que vai estar acontecendo? Se nós pudéssemos olhar microscopicamente, nós veríamos o seguinte. Nós veríamos aqui a molécula de açúcar e aqui a molécula de água. Então, durante esse processo, não houve a formação de novas substâncias. Então, por não se formar novas substâncias, essa mistura é tratada como uma transformação física. Porém, com a mistura de água e sal, isso não ocorre. Quando nós misturamos água e sal, ocorre a formação de íons. Por que esses íons vão ser formados? Esses íons eles vão ser formados devido à quebra do composto NaCl, certo? Então, ó, observem aqui a transformação química que está ocorrendo. Ó. NaCl sólido em água vai formar ali íons Na+, e íons Cl-. Então, observe que formou novas substâncias. Devido a essa formação de novas substâncias, esse processo é um processo químico. Aí, turma, se vocês olhassem microscopicamente nessa região aqui, onde tem uma quantidade de sal não dissolvida na tua solução, vocês veriam o seguinte. Vocês veriam lá íons Na+, e íons Cl-, envolvidos por moléculas de água, no processo chamado de solvatação. E vocês veriam ainda o NaCl ligado, porque tem ainda cloreto de sódio não dissolvido. Aqui, turma, nós já vimos alguns exemplos de transformações químicas, como por exemplo o apodrecimento da banana, a fotossíntese, a efervescência e a ferrugem. Agora, turma, peço que vocês façam os exercícios da semana 4 do PET volume 2. E se ficou com alguma dúvida, já sabem, né? Tirem suas dúvidas comigo lá pelo WhatsApp. Bons estudos a todos, até a próxima então e valeu!